Lutar, lutar. Então o autor sagrado deixa muito claro, a terra foi Deus quem deu, então em nome de Deus nós vamos lutar e expulsar essas tribos que estão lá, porque Deus diz que essa terra é nossa. É esse? Põe na É câmera este, central aí, é Matheus. este. Tem como tirar A propaganda a aqui? propaganda de trás, Matheus? Deixar só o mapa? Boa, Deu. boa, tá Muito ótimo bem. aí. Aê. Então, consegue dar foco aqui na minha mão para eu poder explicar a entrada? Ixi, acho que não Põe vai. na central. Não, faz o seguinte, padre. Ah. Pode mostrar, depois Ok. a gente, na edição aí, pra quem for assistir Ok. editado. Se a câmera central estiver pegando o mapa aqui, tá legal, Matheus. Ele vai dar um zoom lá. Peraí. Então veja. Veja que, olha quantas tribos existem. Esse território verde inteiro é a terra de Canaã. Todo esse território verde é a terra de Canaã. Que Certo? hoje seria. Hoje é uma mistura. Hoje é uma Tá. mistura que depois eu vou explicar para Mas vocês. acho que tá a Gaza aí. Então, tá. aqui onde é que tá Gaza? Ó. Uhum. Dentro de um território de uma tribo chamada Filisteus. Isso é muito importante. A faixa dos filisteus, que é o reino dos filisteus, tinha como capital a cidade Vai de mais? Gaza. Vai mais? Ok? Mais um. Deu certo, Pode Matheus? chegar bem próximo. Veja Acho bem. que tem um limite ali. Então, olha só. A entrada se dá por Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. Quando se domina Jericó, foram 7 dias de vigília marchando ao redor das torres de Jericó, para poder, batendo no chão, marchando, desestruturar as colunas de Jericó. Por isso existe uma devoção piedosa na igreja chamada Cerco de Jericó, onde nós rezamos para que as muralhas da nossa vida espiritual sejam destruídas. O exército marchou ao redor da cidade de Jericó. E enquanto eles marchavam, batendo os pés, eles iam tremendo as estruturas da cidade, porque eram numerosos, até fazer com que os muros, as muralhas, caíssem. A partir da entrada de Jericó, o que Josué ordenou? Não deixe sobrar vivo nenhuma planta. Matem todos, homens, mulheres, crianças, animais e até as plantas. Por quê? Porque a ordem de Deus era dominar o território. É Deus que mandou? Agora aqui é importante a gente ter uma aula bíblica. Por quê? O autor sagrado, ele é um apologeta. Um apologeta faz apologia em defesa de. Não é Deus quem manda. É nós que precisamos criar um texto para dar um significado e vincular os acontecimentos àquele desígnio inicial. Então Deus não manda matar ninguém. O autor sagrado escreve que foi um desígnio sagrado. Isso chama-se apologia. Então o apologeta vai dizer que ele destrói Jericó. Quando Jericó, a cidade mais antiga do mundo, cai sob o domínio do povo hebreu, o que vocês acham que as tribos menores que Jericó pensaram? Tamo ferrado. Tamo ferrado. É melhor fazer o quê? Ou fugir ou se juntar. Ou fugir ou se juntar. Metade fugiu, a outra metade cedeu. A única tribo que não fugiu, não cedeu e bateu de frente até o fim foi a tribo dos Filisteus. filisteus. Até tu, Filisteus. Os filisteus. Por quê? Porque era uma tribo extremamente organizada. Olha onde é que eles estão situados. Vizinho a Gaza. Não, a Mar. Gaza é a capital da Filisteia. Certo. Gaza é a cidade principal dos filisteus, Certo. ok? Essa faixa da Filisteia, da tribo, é o que a gente chama de faixa de Gaza. Quando nós falamos do mar Mediterrâneo, que é o mar ocidental, nós estamos falando de um porto que os filisteus tinham. Eles já tinham navegação. Eles eram muito importantes. Mais desenvolvidos. Muito mais desenvolvidos. E o que os hebreus, ao entrarem na Terra Prometida, fizeram? Destruíram as tribos pequenas, depois de Jericó, fizeram aliança com os que cederam o território na paz, expulsou quem queria ser expulso e dominou todo o território. Só não mexeram com os filisteus, porque sabiam que aqui
ia ter um problema gigantesco, porque o poder de armamento e desenvolvimento de guerra dos filisteus era gigantesco. Território maior também, em Território comparação maior aos outros, das né? outras tribos, justamente. Então, passa para o mapa 2 agora, Mateus, que é, uma vez que as tribos já estão dentro do território, vamos dividir o território agora em 12 partes. Então, as 12 tribos, onde cada tribo vai habitar dentro do território de Canaã. As tribos de Jacó. Aqui está. Então, veja, todo o território de Canaã, que é formado por várias tribos. Cada cor representa uma tribo, das 12 tribos. Veja bem, nós vamos ter Manassés Oriental e Manassés Ocidental, uma que está à direita do grande Rio Jordão e um que está à esquerda, porque era uma grande tribo. Vocês vão perceber que não tem a tribo de Levi e não tem a tribo de José. Porque cada tribo constituída precisava ter seus próprios sacerdotes. Então, dentro de cada tribo estabelecida em Israel, vai ter um grupo de levitas. Os levitas são da tribo de Levi, que são os sacerdotes, que são aqueles que oferecem cultos agradáveis a Deus em favor do povo de cada tribo. Então, as tribos funcionam agora como estados. E cada tribo terá a sua cidade capital, que seria a sua cidade mais importante. Aqui nós vamos ter, então, dentro dessa perspectiva, as tribos-estados com as suas devidas cidades importantes. Com a morte de Josué, termina o período, digamos, militar dentro do território de Israel. Quem passa a governar agora, de acordo com a vontade do povo, são juízes. Então, o primeiro sistema político das tribos de Canaã, das tribos, é o sistema de juízes. Quem são os juízes? Homens e mulheres versados na lei de Deus, que aplicam a lei de Deus para o bem comum. Padre, mas que lei é essa? Aquela que foi dada para Moisés lá no Monte Sinai, que nós chamamos de 10 mandamentos. No grego, decálogo. Decálogo, as 10 razões, os 10 motivos. Ah, então os 10 mandamentos dizem respeito ao pecado? Não. Os 10 mandamentos formam a primeira constituição do povo hebreu na Terra Prometida. Não existia uma constituição, leis comuns às 12 tribos, porque cada tribo tem sua forma de governar. Então era preciso uma legislação comum para as 12 tribos. Nasce o decálogo. Tinha um líder de todas? Não tinha... Cada tribo tem o seu líder. Não, mas das 12 não tinha um que fosse o rei de tudo isso daí? Sempre vai ter um nome que vai se destacar, como por exemplo, no período de Josué, ele era o governador, só que ele era um militar. Josué não deixou herdeiros, militares não deixam herdeiros. A partir do momento em que ele morre, cada tribo elege um juiz. Aí o juiz é o responsável por cada tribo. E aqui tem nomes de juízes que são muito conhecidos. Sansão. Lembra de Sansão? Sim. O cabeludo? Sim. Sansão era um juiz. Nós vamos ter mulheres, inclusive, que vão ocupar este lugar de juízas. Nós vamos ter Débora. Nós vamos ter Gideão. Vários nomes que são juízes. Cada tribo tinha o seu juiz. E o juiz, ele funcionava como um poder legislativo, executivo e judiciário. Essa era a função dele. E como tinham os levitas, o serviço religioso pertencia ao grupo dos levitas. Mais tarde vai surgir, inclusive, um livro dedicado exclusivamente ao serviço do culto, que é o livro dos Levíticos, que vai estar também na Bíblia, Levíticos, que é o livro dos cultos. Estabelecidas as tribos no território de Canaã, nós passamos agora a ser governado por juízes.
Passaram-se séculos de domínio dos juízes. Todos os países ou reinos ao redor de Canaã possuíam reis e rainhas, menos Canaã. Porque quem era o rei de Canaã? Deus. É uma sociedade teocrática. É Deus que é o rei. E os juízes são os seus mensageiros. Agora, acreditem se quiser, os juízes se corromperam. E com isso, a moralidade do serviço dos juízes caiu. E o povo de Canaã, ao olhar para Edom e perceber que o rei e a monarquia de Edom dava estabilidade para o povo, ao olhar para Moabe e perceber que a monarquia dos moabitas dava estabilidade, ao olhar para os amonitas, ao olhar para os amorreus, os arameus, os filisteus, os amalequitas e perceber que todos tinham reis e estabilidade social, política e financeira, as tribos de Jacó decidiram que deveria ter um rosto para representar uma monarquia unida. Com a corrupção por parte dos juízes, olha que tristeza. Isso não acontece mais hoje em Não, dia. Não. isso foi Ainda bem nesse que isso período. faz parte de um passado. Esses juízes corrompidos perderam os seus cargos. E o povo, então, se reuniu em assembleia. Precisamos de um rosto e precisamos de uma monarquia para poder ter força. Quem será o rei deste povo de Jacó? Aí a briga veio, né? Na verdade, não teve briga porque o interesse maior era por parte dos ricos. Pobre, por acaso, que é monarquia? Bom, se bem que tem muito pobre de direita, né? De extrema direita, inclusive. Entendi.